E aí galerinha, tudo bem? Bom, na aula de hoje iremos falar sobre variáveis. O que é uma variável, para que serve uma variável, os tipos de variável e como nomear essas variáveis. Bom, inicialmente é interessante a gente ter em mente que uma variável é como se reservasse um lugar na memória do computador para que alguma informação fosse guardada ali. Por exemplo, precisaremos utilizar um número em nosso programa. Então, eu posso criar uma variável para receber esse número que vai estar guardando esse número na memória do computador para que posteriormente a gente possa usar esse número para alguma coisa. Existem vários tipos de variáveis, entre elas int, char, entre outros, que eu vou estar explicando aqui nesse vídeo para vocês. A gente vai ver alguns tipos que são os mais usados, né? Que são esses que vocês estão vendo aqui na tela. Bom, começaremos pelo tipo int. O tipo inteiro é um tipo que cabe os números, seja eles negativos, positivos, entre outros. Porém, ele não consegue receber números com vírgula, números com casas decimais e outros tipos de número. Então, nesse primeiro tipo de variável, a gente pode alocar números desde dos números negativos, menos 1, 2, 3, até números positivos, como 50, 60, 70, entre outros. É muito importante também ter em mente que toda vez que a gente for declarar uma variável, a gente precisa colocar o tipo na frente, o nome da variável logo em seguida, depois colocamos o ponto e vírgula. Relembrando, isso em C#, que é a linguagem que a gente está aprendendo aqui. Bom, também temos o tipo char. Esse tipo, ele comporta letras. Então, por exemplo, se eu quiser alocar a letra A, B, C, D, eu vou usar uma variável do tipo char. Também temos o tipo double. Esse tipo é responsável pelos números com casas decimais. Por exemplo, 1,5, 2,8, menos 5,3. Ele recebe tanto números com casas decimais negativos, como números positivos que possuem casas decimais. Também temos o tipo string. Esse tipo permite que a gente consiga colocar palavras inteiras e também frases inteiras dentro da variável. Por exemplo, eu posso criar uma variável do tipo string que receba a frase hoje estamos estudando C#. Essa variável comportaria essa frase inteira. Também é interessante saber esses dois últimos tipos aqui que estamos vendo, que é o tipo long e o tipo short. O tipo long é uma variação do tipo int. Mas por que ele existe? Esse tipo basicamente ele vai receber números, porém números muito grandes, que não caberiam normalmente dentro de uma variável int comum. Por exemplo, números que têm muitas casas, que chegam lá ao patamar dos quatrilhões, quintilhões, trilhares, etc. A gente também tem o tipo short, que é um tipo menor. Todo número que a gente pode colocar em um tipo short, a gente pode colocar dentro de um tipo int, porque o int comporta números que abarcam todos do short e ainda outros números. O short normalmente é usado só para números que são muito pequenos. Como por exemplo, se eu sei que no meu programa eu vou precisar trabalhar apenas com números de 1 a 10, eu posso usar o tipo short, que ele tem um gasto um pouco menor de memória e também não teria necessidade de colocar um int. E a gente também tem mais um tipo, que é o tipo bool. Essa variável, ela cabe só os valores true ou false, que é verdadeiro ou falso. Então, geralmente a gente usa essa variável para verificar alguma coisa. Por exemplo, para o meu programa continuar determinada parte só se a variável lá do tipo bool for verdadeira. Agora vamos entender como que a gente nomeia uma variável. Primeiramente, para nomear uma variável, a gente coloca nomes condizentes. Por exemplo, se nós estamos programando uma calculadora, a gente vai colocar um número, a gente pode colocar uma variável, por exemplo, com o nome num ou número, etc. Por quê? Está condizente com a calculadora. Não iríamos, nesse caso, colocar uma variável, por exemplo, chamada abacaxi. Não tem nada a ver com o nosso contexto. Lembre-se que vocês estarão programando, vocês vão precisar dessa variável para mais coisas. Então, colocar um nome condizente que vocês identificam só de bater o olho já ajuda muito na hora de programar. É interessante saber também o seguinte: variáveis que possuem nomes compostos, por exemplo, variável número grande, a gente pode colocar a primeira letra da variável em maiúsculo, ou deixar em minúsculo mesmo, e a primeira letra do segundo nome colocar sempre em maiúsculo para identificar, como podemos perceber aqui. Os nomes das variáveis têm que ser condizentes com o que estamos fazendo. Podemos colocar tanto dessa maneira com a primeira letra em maiúsculo e a primeira letra do segundo nome em maiúsculo também, ou podemos colocar um underline. Bom, pessoal,
Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre como nomear variáveis e até o próximo vídeo. Ah não, ficou não, velho. Ficou? Ai, tá gravando ainda.